Eu passei alguns anos da minha vida tentando me encaixar em rótulos que claramente não foram feitos para o meu tamanho. E eu tinha certeza disso, mas eu não tinha clareza disso. Eu acho que são coisas parecidas, mas elas são bem diferentes. Bom, primeiramente, seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo aqui desse YouTube. E eu tô muito feliz de estar gravando esse vídeo. E finalmente saiu, era um projeto aí que eu tava adiando há um tempo, justamente pelo motivo que eu vou trazer aqui nesse vídeo, que é a gente tá sempre tentando se encaixar em algo, numa coisa específica. E é como se a gente não pudesse ser a gente, porque a gente precisa passar um ar mais profissional, a gente precisa passar tal impressão, a gente precisa tanta coisa que no final das contas a única coisa que a gente precisa é ser a gente e tá feliz por ser a gente mesmo. Trabalho com marketing já faz mais ou menos uns 4 anos e eu tenho aprendido muito dentro desse período, a muita coisa na verdade, né. Então, eu já trabalhei com marketing para empresa e fazem mais ou menos 2 anos que eu simplesmente saí do meu emprego CLT que eu estava há 6 anos, parei que as contas já vão fazer sentido, pra tentar a vida no digital, autônoma, do meu jeito, e pra me encontrar com coisas que fizessem sentido pra mim. Eu trabalhei 6 anos numa empresa onde lá todo mundo tinha suas caixinhas, então tinha a caixinha dos vendedores, tinha a caixinha dos gestores, tinha a caixinha do financeiro, do jurídico e do marketing, a qual eu entrei, mas eu ainda naveguei por algumas outras caixinhas dentro daquela empresa e trabalhei quase 6 anos no mesmo lugar que tinha essa cultura muito enraizada também de tu só vai ser produtivo se tu trabalhar 24 horas do teu dia, sabe, tipo, 8 horas do teu dia tu tem que trabalhar, tu só vai ser produtivo se tu estiver no escritório, porque em casa tu não vai ser produtivo. E claro, são casos e casos, né, tem gente que realmente funciona melhor no escritório, vai ter gente que funciona melhor no home office, vai ter nichos que vão te exigir que tu precisa estar presencialmente, vai ter nichos que não precisa estar presencialmente no escritório todos os dias, porque não vai fazer diferença alguma. E às vezes a gente vai porque a gente tá sendo pago pelaquilo, a gente vai ter que ir, né. Mas a chance da gente não fazer nada durante o dia todo, ela é muito grande também. E justamente por esse motivo, eu não pra mim não fazia sentido essa crença de eu ter que passar muitos anos trabalhando dentro de uma empresa, com reajustes de salários que não iam mudar minha vida, fazer uma carreira na empresa a troco de quê? Exatamente, porque a partir do momento que eu não ser mais funcional para eles, eles vão me mandar embora e vão colocar outro no meu lugar, porque é assim que funcionam as empresas, e tá tudo bem, o mercado ele precisa funcionar desse jeito. Mas tá tudo bem lá pra eles, porque pra mim não estava tudo bem não, eu, hein. E com isso eu comecei a me frustrar muito, porque era um lugar que eu já não acreditava mais, e na forma como era trabalhado, mas é que pra mim naquele momento da minha vida que eu precisava viver novas coisas, e tipo assim, gente, 20 e poucos anos é o momento da gente estar construindo coisas, não parado no mesmo lugar. E lá eu sentia que por mais que eu estava construindo coisas, eu estava construindo coisas num movimento muito devagar, que eu não me sentia construindo de verdade, e sim só perdendo tempo. Esse é o diferente, tá? Não é a gente tá sempre achando que pra construir coisas a gente precisa estar sempre construindo coisas gigantescas. Mas a partir do momento que a gente tá num lugar que tu já não concorda com muitas coisas e que tu já não vê mais sentido tu estar lá, a tua presença estar lá, eu acho que aí sim é uma perda ou uma perca? Uma perda de tempo muito grande. Por eu trabalhar com marketing, logo eu precisava fazer o quê? Criar conteúdo. Olha só que loucura, né? E marketing ele sempre esteve muito presente na minha vida de todas as minhas facetas que eu tive até o dia de hoje, porque pode ser que venham mais. E há grandíssimas chances de vir novas facetas e mais facetas e mais facetas. Ai, como ela é multifacetada, vamos lá? Mas enfim, realmente, eu tenho 25 anos hoje e eu já trabalhei em vários lugares, e um lugar que eu sempre gostei muito de trabalhar foi quando eu trabalhava com maquiagem. E eu vejo que o marketing ele sempre esteve ligado comigo, mas eu não tinha consciência que ele estava ligado comigo, porque desde a época que eu trabalhava com maquiagem, eu já criava os meus conteúdos, né, pra divulgar ali meu trabalho, antes de eu entrar nessa empresa onde eu fiquei 6 anos. E mesmo dentro dessa empresa onde eu atuava há 6 anos, eu ainda assim tinha esse quesinho da criação de conteúdo dentro de mim de alguma forma, apesar de eu não levar isso como forma séria e como forma de trabalho, né, ou nem como uma oportunidade que eu poderia ter, mas sempre esteve ali. E a criação de conteúdo, a comunicação, ela sempre esteve comigo desde que eu me conheço por gente, porque eu sempre gostei muito de conversar fiado, trovar fiado, falar sozinha, falar com pessoas,
conversar no geral, pra mim, sempre gostei muito disso. Os trabalhos da escola, no meu ensino médio, eles já não eram mais trabalhos em cartazes de apresentação, eles eram vídeos editados. Inclusive, gente, eu fiz até um remake de Pretty Little Liars, eu tenho esse vídeo até hoje. Em outro momento mais propício eu mostro pra vocês, porque ele é bem engraçado. Mas assim, a criação de conteúdo, ela sempre esteve comigo de alguma forma. Eu só não conhecia ela e não tinha, enfim, confiado tanto nela, talvez. Trabalhei 6 anos nessa empresa, mas foram nos 2 ou 3 últimos anos dentro dessa empresa que eu trabalhei com marketing. E lá eu descobri uma paixão, assim, que pra mim lá foi o lugar, sabe? Onde eu fiquei assim, cara, por que que eu nunca olhei pra isso antes, sendo que eu estava completamente ligada com marketing desde sempre. Eu nunca, sei lá, nunca, não era um mercado que eu conhecia, era tipo assim muito novo. E assim, eu sou uma pessoa que eu moro numa cidade pequena. Então, criação de conteúdo, a gente sabe que já é uma realidade pra muitas pessoas, né? Já é um mercado muito latente, um mercado muito disputado e tudo mais. A pessoa que vai entrar no mercado, seja lá qual nicho for, seja lá qual área for, já entende que precisa criar conteúdo. Mas aqui na minha cidade, isso se tornou uma realidade mesmo esse ano, 2026. Sendo que já é uma realidade desde principalmente depois de 2020 ali, sabe? Então, assim, aqui na minha cidade as coisas, culturalmente falando, elas chegam de uma forma meio que de carroça. Aqui carroça é muito usado, inclusive. Não moro no interior, mas é quase. É um interior, na verdade, com praia, tá? Essa é a diferença. A diferença do interior que eu moro é porque ele tem praia. E mesmo com a internet, as pessoas ainda assim são muito atrasadas em muitas questões, sabe? Principalmente quando vão se desafiar a se expor, isso é muito difícil aqui. E como o mercado, o mercado de marketing no geral, ele foi dominado por coaches na internet falando, pra você crescer na internet, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e não sei o quê. Eu ficava pensando, meu Jesus Cristo amado, como é que eu vou sair do lugar da empresa ali que eu tô trabalhando como CLT, que já não faz mais sentido pra mim, e começar a trabalhar com marketing, falando para as pessoas o que elas têm que fazer, sendo que eu reconheço que eu não fiz muito por mim não, tá? Pode deixar. E eu acho que é o grande limbo de muita gente que quer trabalhar com marketing. Como que eu vou trabalhar com marketing sem eu precisar ter que criar conteúdo falando sobre como tu tem que trabalhar com marketing, sendo que nem eu sei direito como que eu tenho que trabalhar com marketing? Tipo assim, é um limbo bem fundo, tá? Vou ser sincera. Assim, basicamente, eu tinha as minhas bagagens, tem aquelas coisas que acontecem no feeling. Tinha as bagagens por eu ter trabalhado um pouco dentro dessa empresa. Um pouco não, né? Boa parte. Porém, tem coisas que a gente só aprende saindo de onde a gente veio. E eu sentia isso, que eu estava dentro de uma bolha, eu precisava que, ó, estourar a bolha, sabe, novos ares, renovar as pessoas que eu converso, renovar as minhas amizades, renovar as pessoas com quem eu convivo todos os dias para que eu pudesse ter visões diferentes, porque é muito difícil estar dentro de uma bolha, tu ter uma perspectiva diferente dentro de uma bolha que tu foi ali, enfim, colocada por consequências da vida, porque enfim, inúmeras situações. Eu vou ter que começar a falar o que eu sei. Então, já que eu não sei muita coisa, não tenho muitas experiências diferentes, não fiz grandes campanhas, não tenho, assim, grandes cases de sucesso, eu tenho que começar de algum lado. Eu acho também que a gente tem um pouco dessa. Quando a gente tá começando, né? A gente tem um pouco dessa questão de, tipo, peraí, que eu vou ter primeiro meu case de sucesso pra daí sim começar a falar. Só que tu nunca vai ter um cliente ideal, alguém ideal pra estar te contratando se tu não mostrar o que de fato um pouco do que tu sabe, entende? E também aceitar que a gente nunca vai saber de tudo, e aceitar que sempre vai ter alguém que vai saber muito mais que nós, e aceitar que a gente não é perfeito, por mais difícil que seja, aceitar que a gente tem defeitos. Difícil demais. Meu Deus, tem que aceitar essas coisas. E eu basicamente comecei trazendo um pouco das coisas que eu tava fazendo, mas eu me planejei. Até eu posso futuramente fazer um vídeo de como eu me planejei pra sair do CLT com muito medo. E não tenho assim, ó, não venho de família rica, não, onde qualquer coisa, minha família banca, minha família sustenta. Minha família?
não sustenta nem ela, quem dirá eu. Assim, o medo ele era bem genuíno, porque tipo, cara, ou faz dar certo ou faz dar certo, porque tipo assim, eu não tenho onde cair morta, entendeu? Não tenho um lugarzinho ali onde eu possa, sabe, me sustentar aqui e enfim. Montei todo um plano de que eu pensei assim, preciso sair daqui, preciso sair dessa bolha, porque eu nunca vou conseguir criar e ser quem eu sou e entender quem eu sou se eu ficar na mesma bolha de sempre. Onde, enfim, comecei com os primeiros passos para isso e comecei a documentando um pouco das coisas que eu fazia. E claro, de uma forma muito mais difícil, hoje se eu fosse fazer de novo isso, eu acho que eu faria de uma forma muito mais prática ali, né? Mas é isso. O início ele é difícil, até tu entender a forma como tu gosta de criar teu conteúdo, ele é muito difícil, mas eu comecei documentando. E por muito tempo eu deu certo, funcionou pra mim. Saí da empresa e tinha muita coisa que eu acreditava, mesmo assim, de marcas grandes faziam tais movimentos, eu ia lá, comentava, falava sobre, só que sempre num lugar muito profissional. E eu gosto muito de ensinar o que eu sei, sabe? Mas eu gosto de ensinar num lugar tranquilo, assim, tipo, a gente conversando, tá tudo bem se tu não sabe sobre isso, olha, eu tenho essa experiência, olha o que eu sei. Marketing, ele é muito bom, por quê? Porque tu não precisa de um diploma pra começar a trabalhar com marketing. Então, tu não precisa de uma super graduação pra começar a trabalhar com marketing. Mas, em contrapartida, qualquer um se torna especialista em marketing. Infelizmente, essa é a parte bad aí da profissão, né? Mas, enfim, isso também é questão pra outro vídeo. Mas dentro desses 2 anos, desde quando eu saí dessa empresa, questionava, tá bom, mas o que eu sou exatamente dentro do marketing? Eu entendi que se eu sou alguém que ajuda as marcas a criarem conteúdos e suas estratégias, então eu sou uma estrategista, então eu me encaixo numa social media, então eu me encaixo numa videomaker, então eu me encaixo no que exatamente? E como eu sempre entendi que era muito fácil a gente se autodenominar dentro dessa profissão, então, tipo assim, é muito fácil qualquer pessoa ir lá colocar na sua bio, especialista em tal coisa, especialista em marketing digital, da atmosfera, parará, parará. É muito fácil, o pessoal da nossa profissão, se autodenominar especialista em algo. Até que eu contratei uma social media, enfim, que me ajudou ali em algumas ideias, até pra tirar essa ideia do YouTube do papel. Só que ainda assim tava nesse lugar muito profissional, tipo, pra ter case, vamos começar que pra ter um case de sucesso dentro da criação de conteúdo, o teu contratante, ele precisa muito querer ser um case de sucesso, porque a criação de conteúdo ela tá altamente ligada com o contratante se dedicar para aparecer, fazer stories, fazer o que precisa, fazer a parte dele, basicamente, tá? E como eu falei pra vocês, a cidade onde eu moro, as coisas chegam aqui bem atrasadas. Eu acho que não é o mesmo satélite que bate São Paulo, por exemplo. Então, as pessoas aqui, elas não têm esse hábito ou essa dedicação para a criação de conteúdo para entender que ele já é uma realidade. E ainda assim é tratado como luxo. Aí eu te pergunto, como que eu vou ter um case de sucesso para poder estar falando dele, ou para me sentir mais especialista em algo, ou pra, vamos falar assim, me provar, sendo que esse rolê não depende só de mim? Oxe, não depende só de mim mesmo. E aí, eu, enfim, sempre continuei criando meu conteúdo e mesmo na dúvida, mesmo tipo assim, ai, não sei se é exatamente isso que eu quero, eu continuei em movimento porque eu entendi nesse período que, cara, o movimento ele vai gerar movimento. E é no movimento que tu vai tirar tuas dúvidas, sabe? Então, tá confuso? Movimenta. Tem certeza? Movimenta. Não tem certeza? Que é o caso do confuso? Movimenta. Qualquer coisa, movimenta. E é isso que vai fazer as coisas fluírem, sabe? As coisas andarem. É o movimento. Então eu sempre continuei criando conteúdo, falando sobre o que eu acreditava. Nunca, por mais que eu estava lá tentando ensinar algo, nunca foi algo que eu nunca tinha passado em nenhuma situação, sabe? Sempre foi coisas que, por mais que sejam pequenas, eu tava passando, eu tava vendo acontecer, ou comigo, com as minhas clientes, ou com a experiência que eu tive da outra empresa que eu trabalhei, enfim, sempre era alguma coisa com base nas minhas experiências e nunca com só as vozes na minha cabeça, tá? Ou eram coisas que eu acreditava muito, sabe? Que tipo, tal marca deu certo por esse fator, então eu acredito que tal marca deu certo por esse fator porque investiu em. Todo mundo falou brand, né? Óbvio. Quem não pensou nisso? Que eu sempre chegava no conflito muito grande. E eu acho que toda pessoa que começa a vender um produto ou um serviço na internet, ela passa por esse conflito que é. Então, para eu criar conteúdo, eu vou ter que deixar de ser quem eu sou? Eu vou ter que aparecer mais vezes séria? Eu vou ter que usar um blazer para
eu ter credibilidade? Porque eu acho que, claro, eu comecei a criar conteúdo com o intuito de sair da empresa que eu tava, mas eu vejo também que tem muita gente que cria conteúdo porque tá terminando de se formar na faculdade, e daí como é que uma pessoa que recém se formou vai passar uma autoridade? Às vezes tá aí. É que às vezes não é pra tu passar a tua autoridade, às vezes é só pra tu compartilhar o teu processo. E é aí que a gente se perde. Eu me perdi, eu sei que tu se perdeu em algum momento, ou vai se perder e tá tudo bem. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto muito de falar. Eu sou uma pessoa muito engraçada, cara. É 5 minutinhos comigo pra tu se matar de rir. Tô brincando, mas eu gosto de falar umas besteira. Eu gosto de sainha, mini saia. Só não tô hoje de mini saia e cropped aqui gravando pra vocês, porque assim, tá um frio do caramba lá fora e aqui dentro também. Então, sem coragem. Mas, tipo assim, eu sou essa pessoa. Então, o que que a minha cabeça ela pensava? Poxa, então eu que amo um shortinho beiracu, amo um croppedzinho, amo falar umas besteiras de vez em quando, amo maquiagem, porque porra, a maquiagem me formou como pessoa, eu acho, como personalidade, a maquiagem me formou. Eu que amo, que solto esse palavrão de vez em quando, cara. É uma pessoa muito jovem, né? As pessoas jovens hoje em dia falam palavrões. É, eu que amo entretenimento, eu que amo uma comédia, eu que amo abrir as minhas comprinhas da Shein gravando um vídeo. Não vou poder postar isso no meu Instagram, porque eu tenho que passar um ar mais profissional. Ah, me poupe, sabe? Ai, a minha meta pra esse vídeo não era ficar aqui falando sobre a criação de conteúdo, sobre o meu trabalho, mas não tem como, entendeu? Eu falo, e o marketing tá muito enraizado, e isso é coisa que eu vejo, que eu vivo, e é isso aí, vamos lá? Acho que o que dificulta a criação de conteúdo pra muita gente que eu vejo hoje na minha cidade, que, voltando pro contexto, uma cidade que agora tá entendendo que o Instagram virou realidade, que as pessoas querem sempre parecer quem elas não são de fato. Então elas anulam quem elas são porque elas precisam ser bem vistas para a sociedade, para serem aceitas e as pessoas comprarem dela. Inclusive hoje, dos 1 milhão de vídeos que eu vi e das muitas horas de tela que eu tenho, vi um vídeo que me impactou. Loucura, né? Que falava sobre a nova realidade dos algoritmos. Hoje o algoritmo ele não entrega só por entregar e só para ter alcance, ele entrega para as bolhas. Ou seja, o teu vídeo ele fala sobre tal assunto, ele vai entregar para as bolhas que se interessam pelo aquele qual assunto. E às vezes um único usuário, ele entra em várias bolhas. E olha, eu vou te dizer, tá, que eu como usuária, se eles estão me usando como estatística para isso, realmente eu tenho uma dó deles, né? Porque assim, o meu algoritmo me entrega o submundo das bolhas. O meu Instagram, ele até tá mais organizadinho, bonitinho, assim, com umas coisas mais creator, criativas, tá? Uns vídeos mais aesthetics. Mas o meu TikTok, ele é bem submundo. Então, ao mesmo tempo que ele aparece lá, uma Letícia Vaz ensinando uma estratégia de conteúdo em 15 segundos, ele também aparece. Eu danço, Danço danço sem com... você, sinto medo de viver. Chegou minha vez, eu vou. Pra vocês verem que eu realmente atravesso o algoritmo. Ou seja, eu sou uma profissional menor ou desqualificada só porque eu gosto de usar um shortinho beiracu nos meus momentos de lazer? Pra mim não faz sentido algum. Óbvio que eu não sou sem noção, eu não vou chegar de shortinho beiracu pra fazer uma gravação de um evento. Óbvio que não. Óbvio que eu vou estar comportadinha, que nem eu tô agora, entendeu? Mas, tipo assim, como assim eu não vou poder postar uma foto biscoitando? Gente, se tem uma coisa que eu gosto de fazer nessa vida é biscoitar. Não posso postar isso porque, ai, meu potencial cliente tá nas minhas redes sociais. Gente, que bolha é essa que tá chegando? Para! Esse potencial cliente é homem? O que que ele tá fazendo aqui? Vamos começar por essa questão. Então, eu tô te contando aqui um pouco da minha história, um pouco do meu rolê, que eu espero que tu se identifique de alguma forma, não é pra te causar mais ansiedade. Eu acho que a criação de conteúdo ela não é pra vir pra causar ansiedade, e sim pra ela ser uma forma tua de se expressar. E a criação de conteúdo ela não precisa anular quem tu é. Eu acho que quem se destaca dentro da criação de conteúdo é justamente o pessoal que é quem é. Eu amo os meus coaches de marketing, eu vou chamar eles assim, pessoas que falam de marketing dentro do meu perfil, né? Que é a Isabela Mate, por exemplo, eu amo ouvir cada vídeo dela eu realmente paro pra assistir. A Hannah também amo, acho ela diva maravilhosa. E amo quando ela vem, aparece no meu perfil. Eu fico
obcecada e viciada nos vídeos dela, até quando é anúncio. Mas eu senti uma diferença no meu comportamento de consumo também, de que eu estava um pouco entediada de ficar só ouvindo sobre isso. O meu algoritmo, uma vez, eu ficava tão fissurada em estar sempre aprendendo mais e estar sempre, sabe, tentando me atualizar de alguma forma, que meu algoritmo era só isso. Quando eu entrava no meu YouTube, eu não tinha um vídeo de entretenimento pra eu lavar minha louça com entretenimento pra assistir. Porque era só coisas pra aprender. Isso era sempre, tipo, toda hora eu tenho que estar aprendendo algo. Ai, cara, me esquece, para com isso. Então, estar trabalhando com a internet, estar ajudando as minhas clientes a se posicionarem, estar fazendo esse trabalho tem me mostrado que a gente é muito mais complexo do que só a nossa profissão. A gente tem muito mais coisas pra mostrar do que só a nossa profissão. Quem a gente é profissionalmente é uma consequência de tudo que a gente é fora da nossa profissão também. As coisas que a gente acredita dentro da nossa profissão, as coisas que a gente fala dentro da nossa profissão, como a gente vê a nossa profissão, vem de um lugar que é muito mais complexo de que só, ai, tô trabalhando com marketing porque, ah, surgiu a oportunidade, comecei a trabalhar, trabalhei, sabe? Ah, tô fazendo medicina porque, cara, tropecei quando eu tava dentro da faculdade, me formei. Tipo, pô, não, qualquer profissão independente, ela vai ter seus desafios. E pra tu gostar da tua profissão, é algo que vem de um lugar que mistura, que tu é no teu pessoal que ressoa no teu profissional, entende? Então ninguém vai ser a sua profissão 100%. Por que que a gente faz isso com a gente de vou começar a criar conteúdo pra vender meu produto e serviço na internet, então eu vou ser só minha profissão. Eu e tu estamos cansadas dessa coisa de ser só profissão. Quando a gente entra no Instagram, que a gente gosta, não é muito mais legal ver que a pessoa posta coisas da vida dela também? Sei lá, ver um vinho que ela toma, pra mim, diz muito sobre a pessoa. A gente não é só a nossa profissão é um recorte, e é muito mais legal quando a gente acompanha criadores de conteúdo que compartilham a sua profissão como um recorte da sua vida, como parte da sua vida e não como a sua vida inteira. Outra coisa também, né, muita gente me pergunta, né: "Ah, Bianca, vou, sei lá, me formei agora, quero começar a vender meu produto ou meu serviço, tal, cria um Instagram à parte?". Eu sou a maior hater do Instagram à parte. Claro, salvo em exceções. Tu tem uma marca já consolidada? Aí é importante tua marca consolidada ter já a sua comunicação própria e tu, como gestor da marca, ter a sua comunicação, ou se não quiser ter, não precisa ter, daí problema é teu. São situações e situações. Mas pra gente que tá começando, pra gente dos 20 e poucos anos, que tá começando e não somos herdeiros, são com essas pessoas que eu estou falando, é muito mais legal quando tu compartilha todos os teus processos e tua profissão, ela é uma parte da tua vida e não tua vida como um todo, sabe? Porque, não sei vocês, mas eu fecho com profissionais que eu me identifico, tá? Então é para além do resultado. Ai, sei lá, vou botar uma boca. Eu vou fechar com a harmonizadora que eu me identifico. Com vários aspectos, não só com o resultado dela. Claro que o resultado dela é um fator primordial, não adianta me identificar e o resultado ser uma merda, então é um fator primordial, mas não vai ser tudo, porque assim como ela tem bons resultados, né, tipo assim, assim como a profissional ali que eu me identifico tem bons resultados, a profissional que eu não me identifico tem bons resultados tão bom quanto. Então, tipo assim, gata, bom resultado é o mínimo quando tu vende um produto ou um serviço, né? Um bom produto é o mínimo quando tu vende um produto. Um bom serviço é o mínimo quando tu vende um bom serviço, né? Vamos parar também com essa palhaçada de, ai, porque o meu produto tem qualidade. Sim, diva. Parabéns pelo mínimo. Bom, eu já falei demais. Eu gosto muito dessa ideia, né, de falar sozinha enquanto eu me olho. Mas esse vídeo é só um lembrete de que tu não precisa abrir mão das outras facetas e outras partes da tua vida e descobrir quem tu é de verdade pra estar vendendo algo dentro da internet ou pra, enfim, tá sendo uma boa profissional. Eu acho que isso vem de uma realidade que já não nos cabe mais. Então vamos abraçar essa realidade ao nosso favor, já que são poucas coisas que a gente pode abraçar ao nosso favor, vamos tentar abraçar essa? Vou separar aqui esse lugar pra gente poder falar sobre tudo. Mesmo, ter bons assuntos. Eu sou muito ambiciosa com as minhas ideias, mas eu gosto de fazer elas da forma certa. Então eu tenho muitas ideias com esse canal pra futuramente a gente poder ter boas conversas, porque eu acho que é isso que faz a gente trocar e se enriquecer, é ter boas conversas, boas trocas. E quero também trazer convidados pra gente poder falar sobre coisas diferentes. Espero que tu goste desse tipo de conteúdo, que tu fique por aqui, se identificar. Vou estar aqui falando sobre marketing, sobre criação de conteúdo, sobre processo criativo, vou trazer vlog da minha vida, vlog de coisas incríveis que eu vou estar vivendo, porque eu tô
querendo viver muita coisa incrível. Vamos lá, a criação de conteúdo, ela não é pra te estressar. Ela é pra ser uma extensão da tua vida, tá bom? Meu nome é Bianca, esse foi o meu primeiro vídeo do meu canal do YouTube, esse canal que era pra ter nascido há muito tempo já, e justamente por eu não ter me identificado com a forma como eu estava lidando com a minha criação de conteúdo, eu tive que adiar ele por um bom tempo. Mas, antes tarde do que mais tarde, não é mesmo, senhoras?